David, você tem uma pergunta para fazer. Qual é a pergunta? É, recentemente, a Caixa Econômica anunciou financiamento imobiliário com juros fixos, sem correção em até 30 anos. Se nós sempre tivemos inflação, como é que a Caixa fez isso? Bom, eu vou te explicar isso aqui na tela do computador. Você vai ver que é uma técnica financeira bem usual no mercado. Observe o seguinte: de fato, assusta um pouco para nós que somos um país de memória inflacionária, ter uma taxa fixa, conforme a Caixa anunciou há uns 15 dias atrás, ter uma taxa fixa para um financiamento de 30 anos, se for no saque, ou de 20 anos se for no price. Isso realmente é uma coisa inédita. Mas a primeira coisa que a gente precisa explicar é que isso só é possível em um país de economia organizada, que as contas estejam em dia, que do ponto de vista fiscal esteja equilibrado, etc. Nós temos aqui um gráfico que mostra as taxas de juros futuros, se bem que essas taxas de juros futuros elas dependem do que está acontecendo no momento. Com esse negócio do coronavírus aí, a gente observa que já houve aí uma certa turbulência nessas taxas de juros que a gente espera que se acomode brevemente. Né? Bom, mas o fato é que nós temos taxas de juros futuros para 5 anos bem comportadas. Né? Elas, se permanecerem assim ou se melhorarem, é possível claramente se fazer aquela prestação fixa e eu vou mostrar como. Observe aqui uma série de títulos de um detentor desses créditos para 6 anos, nos valores de 1.200, 8.000, 6.000, 5.000, 5.000 e 5.000. O que é o duration? Duration nada mais é do que o prazo médio que o detentor de um título irá recuperar seu investimento. Ou seja, aqui ele vai receber os seus créditos em 6 anos. Porém, o prazo médio que esse detentor desses créditos receberá ou recuperará o seu investimento é um prazo muito menor e é isso que diz o Duration de Macaulay. É um nome complicado de pronunciar. Bom, a fórmula parece também complicada, mas ela nada mais é do que o somatório dos valores presentes multiplicado pelo tempo, que o tempo é o peso, dividido pelo somatório dos valores presentes. O Excel, o Excel ele tem aqui uma maneira de fazer isso muito simples. Aliás, esse é um dos temas dos nossos cursos que nós fazemos aí Brasil afora, né? E nos cursos, obviamente, a gente tem mais tempo e fazemos não só esses cálculos, como os outros cálculos de financeira, né? Para análise de investimento, para a financeira de maneira geral, e o Duration de Macaulay é um dos temas dos nossos que a gente detalha bem. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente. Observe que o detentor de títulos em 6 anos, nos valores de face que estão aqui, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o valor presente deles, uh, que está calculado aqui ao lado. Né? Depois, eu vou calcular o numerador dessa fórmula simplesmente com a fórmula que o Excel tem de somar produtos, que nada mais é do que essa coluna multiplicada por essa coluna aqui. Isso então é o numerador do Duration de Macaulay. O denominador nada mais é do que o somatório desses valores presentes. É simples. Então vamos calcular aqui o denominador. Então, somatório dos valores presentes. Depois eu somente dividi o numerador pelo denominador. Então vamos lá. Igual a este dividido por este. Então, aquele detentor de créditos que iria receber, ou que irá receber, os seus valores em 6 anos, em 2 anos e 67, em pouco menos de 3 anos, ele recuperará o seu investimento.
Isso quer dizer o seguinte, que o risco daquela série de títulos, ele não está nos 6 anos, e sim em 2,67 anos, menos entre 2 e 3 anos. É por isso que, quando a Caixa anuncia a taxa fixa em 30 anos, ela já calculou os prazos médios dessas séries, ela tem um histórico dessas séries, e como ela vai oferecer aquele título no mercado, ela ainda oferece um prêmio ao investidor que vai comprar aquele título. Então, essa é a explicação da possibilidade da Caixa ou outros bancos, até outros bancos privados estão analisando isso, vão propor esse tipo de coisa, esse tipo de prestação com taxa fixa. A base do cálculo é isso que eu acabei de explicar. Bom, claro que o tempo aqui é muito curto para explicar, mas nos nossos cursos a gente pode explicar isso com muito mais detalhes e fazer muitos outros exemplos. Espero que tenha demonstrado. Estou à disposição aqui para novas perguntas. Obrigado. E aí, a explicação foi clara? Ficou alguma dúvida? Não, deu tudo certinho, deu para entender direitinho. A explicação deu tudo certo. Qualquer coisa é só chamar. Sabe que aqui a gente está sempre à disposição. Não, eu que agradeço. Obrigado, viu, por tudo.